a emissora da Casa do Povo. Estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E foi lançado ontem na Universidade Federal do Ceará o livro Palestina, da Terra Prometida à Resistência. No plenário da cidade, estamos recebendo o autor do livro, o Saíde Marcos Tenório, que é do Instituto Brasil-Palestina, e também o vereador Evaldo Lima, que, além de professor, ele é historiador. Eu gostaria que o senhor apresentasse o autor e desse uma introdução na história do livro. Bom, primeiro eu quero saudar você, Paulo Della Porta, saudar o Marcos Tenório. Esse é um debate absolutamente fundamental. Eu quero começar essa breve reflexão com uma citação do livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. É o livro cujo autor é o Marcos Tenório, que nos dá a honra de participar aqui desse debate no plenário da cidade. Ontem, Paulo Della Porta, o Marcos Tenório participou de um importante debate na Universidade Federal do Ceará, na FEACS, na Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará, um debate organizado pelo Sebra Paz, pelo Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e da Busca pela Paz e pelo Observatório das Nacionalidades. Quer dizer, um debate muito qualificado. Eu quero começar essa breve reflexão por uma citação do Nelson Mandela, que está aqui no livro Palestina. Nós sabemos muito bem que nossa liberdade é incompleta sem que haja liberdade para os palestinos. Isso aqui é o Nelson Mandela. Então, essa é uma das questões mais fundamentais da contemporaneidade. A busca pela paz, a solidariedade internacionalista passa pelo respeito à autodeterminação do povo palestino e à formação de um Estado palestino. Então, na verdade, esse é um dos grandes debates da geopolítica e que exige também o nosso posicionamento. O Marcos Tenório não é só um estudioso, ele é aquilo que na acepção gramsciana seria um intelectual orgânico. É um homem que tem uma base intelectual, uma base acadêmica muito, mas ao mesmo tempo o lugar da fala dele é de um homem que professa a religião islâmica e de um homem que pesquisa, que se entrega ao estudo dos povos árabes e da questão palestina em particular. Então é o nome mais qualificado para fazer esse debate. É interessante que a gente faça aqui também na Câmara Municipal, porque aqui, Marcos Tenório, a gente teve a honra de receber na legislatura passada o embaixador da Palestina no Brasil, veio aqui à Câmara, foi recebido pelo presidente da Câmara, e a gente celebra aqui em Fortaleza uma lei municipal do então vereador, veja bem, do então vereador Inácio Arruda, o Dia de Solidariedade ao Povo Palestino, que é o dia que agora, nesse mês de novembro, o dia 29 de novembro, que é o Dia de Solidariedade ao Povo Palestino. Então, falar com o Marcos Tenório é para compreender um pouco da história e das lutas da resistência do povo palestino pela sua terra, pela sua autodeterminação. Muito bem. Marcos, então eu gostaria que você sintetizasse, né, como é que você escreveu a sua vivência. Eu não sei se a sua ascendência também é de árabes, nasceu lá, não, nasceu brasileiro. Não, sou brasileiro, sou pernambucano. Certo. Meus antepassados é que são árabes mouros da Andaluzia, mas em tempos ancestrais. Exatamente. Eu sou, como o vereador, meu camarada Evaldo falou, eu sou um historiador, mas também sou um ativista, sou militante da causa palestina. E ao longo dos anos eu fui acumulando experiências e conhecimento e visitando os territórios que fazem parte desse conflito histórico e pude reunir agora nesta obra, Palestina, da Terra Prometida, a Terra da Resistência, uma narrativa do ponto de vista da resistência para demonstrar que o povo palestino ele é a grande vítima de todo esse processo de conflito. E tentar também, por outro lado, para o leitor brasileiro, desmistificar algumas teorias, alguns mitos que tornam o povo palestino vilão numa história na qual ele está do outro lado, é a vítima, né? O povo palestino é que diariamente tem seu território violado, seus direitos humanos violados, e do ponto de vista do direito internacional são vítimas de um grande processo de limpeza étnica para justificar a criação e a instalação de um Estado, que é o Estado de Israel, baseado em teorias que não correspondem à realidade e atendem ao direito internacional. Então, esse livro, esse trabalho, ele é baseado nessas três
nessas três fontes, digamos assim. A demonstração de que os israelenses não têm qualquer soberania sobre o território, soberania histórica, religiosa ou do direito sobre o território palestino. Segundo, que as Nações Unidas e os acordos de paz não foram benéficos para o povo palestino. E terceiro, a demonstração de que, para alcançar esse objetivo da sua autodeterminação do seu território, do seu Estado e para ter os seus direitos reconhecidos, o povo palestino deve continuar recorrendo à resistência, às formas de luta que o direito internacional permite, para que esse direito seja reconhecido internacionalmente. Agora, os israelenses, eles costumam assim evocar textos bíblicos de 3, 4, 2 mil anos, que aquilo seria um território prometido, não sei. Como é que o senhor contradiz isso? Nesse trabalho eu trato dessa questão, né? Aliás, são 3 mitos que os israelenses recorrem sempre para justificar a ocupação do território palestino e a criação do Estado de Israel. O primeiro deles é que a ocupação do território palestino se deve a uma designação bíblica. O Velho Testamento se refere aos israelitas e não aos israelenses, que é uma outra denominação, como tendo sido o povo escolhido por Deus para ocupar a Terra Prometida, né? Nesse trabalho, baseado em historiadores e pesquisadores, tanto árabes quanto israelenses, e outros estudos ocidentais, eu demonstro que os israelitas do Velho Testamento e a promessa divina não foram feitas aos israelenses. Porque as pessoas que leram e estudam a Bíblia sabem que as 12 tribos de Israel mencionadas no Velho Testamento, elas se dispersaram pelo Oriente Médio, pelo norte da África e alcançaram a Europa, sem nunca ter conquistado a Palestina, né? Nos mais de 5 mil anos de história daquela terra, não existe nenhuma cidade e nenhum estado que foi criado sob a denominação de Israel. Israel é uma inversão que foi concretizada depois que a ONU, em 1947, dividiu a Palestina histórica em 2 estados. E, naquela época, criou-se um movimento chamado Movimento Sionista Internacional, que é um movimento ideológico criado por judeus para que aqueles povos que se diziam uma diáspora perseguida tivessem direito à sua terra para viver em segurança. E no início da fundação do Movimento Sionista Internacional, a Palestina não era cogitada como esse lado dos judeus, né? Isso veio existir a partir da vitória do Império Britânico sobre o Império Otomano e da partilha que a ONU fez em 1947, dividindo a Palestina em 2 territórios. E a grande propaganda que esse movimento fazia era que aquele povo sem terra tinha direito a uma terra sem povo. Mas a gente sabe que a Palestina é um território que está habitado há mais de 5 mil anos. Então, não era um território sem povo. E segundo o povo que reivindicava, tinha terra, eram europeus, eram do leste europeus, e nenhum deles era árabe nem palestino. Então, essa demonstração desses mitos eu faço nesse trabalho. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre o lançamento do livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Resistência. Voltamos em 1 minuto só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade, que hoje está tratando do lançamento do livro Palestina, da Terra Prometida à Resistência, que foi escrito por Said Marcos Tenório, ele que é escritor do Instituto Brasil Palestina. E também presente o vereador Evaldo Lima. Eu gostaria que nesse início de segundo bloco o senhor também fizesse uma introdução, uma vez que o senhor, como historiador que é.
Bom, na verdade eu estava aqui como aprendiz aqui, tirando lições aqui da experiência, do acúmulo do Said Marcos Tenório. E eu ficava muito atento à questão dos mitos. Os mitos são muito fortes na formação, na identidade. O simbolismo dos mitos diz muita coisa. Eu fico pensando aqui, Paulo Della Porta, um dos mitos dos judeus é que Israel representa a história do Davi e do Golias, que Israel seria o pequeno Davi que enfrenta o Golias, que seria representado pelo povo palestino, pelo povo árabe. Isso é uma barbaridade, porque na verdade esses papéis eles acabaram sendo invertidos. Hoje quem é o Golias efetivamente? É uma absoluta assimetria de forças naquele conflito, porque Israel é uma das maiores potências militares do planeta. Do lado de Israel tem o gigante imperialista americano, enquanto que os palestinos lutam na própria revolta das pedras, lutam com os seus parcos recursos. E essa é uma questão interessante que leva aqui a nossa reflexão sobre a justiça da formação de um Estado. A gente não pode pensar em paz no Oriente Médio, e essa é uma das questões mais complexas do mundo. A gente não pode pensar em paz no Oriente Médio sem resolver essa questão, sem que o Estado da Palestina seja reconhecido como tal. Um Estado com a soberania. Tem povo, tem território, tem língua, tem história, tem todas as características de uma nação. Mas a nação palestina precisa se constituir no Estado. E para isso é importante a solidariedade dos povos. Com certeza. Marcos, e no caso assim dos dois países, né? Israel que existe desde 48 e a Palestina ainda não existe oficialmente como um território. Qual é a expectativa sua de que isso virá a se consolidar? O reconhecimento do Estado da Palestina, do direito do povo palestino ao seu Estado, como falou o vereador Evaldo Lima, é a questão crucial, né? O Evaldo falou uma coisa que é a essência desse problema. Enquanto os palestinos não tiverem direito ao seu Estado, à sua soberania, ao seu direito internacional, esse conflito não vai ter fim. Porque a ONU, em 1947, dividiu a Palestina em dois estados, um Estado árabe e um Estado judeu, numa situação de duas condições assim, bastante questionáveis. A primeira delas era que a ONU não tinha qualquer soberania sobre o território palestino para dividi-lo. E segundo, que dividiu sem consultar os habitantes, né? Então 47% da população, 80% da população ia ter direito a apenas 47% do território, 70% de populações de povos ancestrais teriam direito a 47% da população, enquanto 20% de pessoas que vieram de fora, que não eram árabes, que não tinham qualquer ancestralidade no território palestino, ficariam com 52%. E esse problema vem se agravando desde 1948. Se em 1947... Se acentuou com a Guerra dos 6 Dias. Exatamente. A Guerra dos 6 Dias foi outra agressão violentíssima a esse desejo do povo palestino pela sua soberania. Então a solução de dois estados tem que ser uma medida dura a ser adotada pelo Conselho de Segurança da ONU, com o respaldo das nações que desejam a paz, não só no Oriente Médio, mas no mundo, para assegurar, no mínimo, o direito dos palestinos com as fronteiras de 1967. Porque as fronteiras de 1947 já nem existem mais, né? Aliás, Israel, quando foi criado em 1948, ele não atendeu nenhuma das exigências do direito internacional, que é ter fronteiras, por exemplo, né? Israel foi criado sem fronteiras e ninguém sabe qual é a fronteira de Israel. A fronteira de 1947 não existe mais, a fronteira de 67 não existe mais. O que se tem hoje de território concreto, mesmo assim ainda sobre um rigoroso controle militar de Israel, é apenas 10% do território originário da Palestina histórica. Então, a criação do Estado palestino soberano, com todos os direitos que os demais estados da conformação das nações têm, é essencial para a garantia da paz. Como essa paz vai ser alcançada, aí é um tema muito controverso, porque praticamente não existe mais o território para a criação do Estado de Israel. Teria que ser adotada uma decisão
bastante enfática das Nações Unidas, com apoio das superpotências que controlam o Conselho de Segurança, para que isso viesse a ser adotado. Mas enquanto não tiver esse Estado, não terá paz. E aquela conferência de 1993, né, do Carter, Begin e Sadat, de Oslo, aquilo ali veio por terra, não prosperou nada. O do Carter foi em 79, foram os acordos de Camp David, foram os primeiros acordos de paz, acho que foi em torno de 1979. E os acordos de Oslo, 93, né, numa circunstância ali, você tinha o Yasser Arafat, não é? E do outro lado, quem está no poder lá em Israel era o Partido Trabalhista. Aqueles acordos, o Yitzhak Rabin, aqueles acordos de Oslo, né, que prometiam terra em troca de paz, acabaram sendo frustrados, entre outras razões, pelo fundamentalismo, pelo fanatismo de um fanático judeu, fanático religioso, que executou o líder Yitzhak Rabin. Não foi nenhum terrorista muçulmano, árabe, nada. Foi um fanático judeu que assassinou Yitzhak Rabin. Porque naquele momento parecia que ia haver uma situação satisfatória, né? O Estado palestino, né? E regrediu tudo. Existia uma grande expectativa não só dos palestinos, mas do mundo inteiro. Tanto é que Yasser Arafat e Yitzhak Rabin receberam o Prêmio Nobel da Paz naquele ano. Isso. Ocorre que jamais cumpriu acordos, né? Não cumpriu nenhum acordo que criou o Estado de Israel, que foi a Resolução 181 da ONU, que estabeleceu o direito dos judeus terem o seu Estado e os palestinos o seu Estado. Então, eles lutaram sempre para avançar mais ainda e impedir que os palestinos tenham direito ao seu Estado. Então, a expectativa foi muito positiva inicialmente, mas os acordos de Oslo serviu como um elemento de frustração do povo palestino, e isso alçou a condição de o maior grupo com influência política e vencedor das eleições de 2006 na Palestina, o Hamas, que é considerado por algumas nações do mundo como um grupo terrorista, mas é considerado pela Palestina e outros países do mundo como o mais importante movimento de resistência, e no qual o povo, hoje, do ponto de vista político, acredita uma grande esperança que possa reunir em torno da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, os outros grupos políticos, e aí reforçar esse movimento de resistência para encontrar uma solução para o Estado palestino. Exatamente, e você falou em resoluções da ONU, existem mais de 200 resoluções da ONU que Israel não cumpriu, simplesmente ignorou, né? Israel não cumpre nenhuma resolução da ONU. As resoluções do Conselho de Segurança, que são mais enfáticas contra Israel, ela é sempre vetada pelos Estados Unidos, porque o Conselho de Segurança da ONU tem 5 países com condição de veto. E os Estados Unidos, quando há uma resolução para penalizar Israel pelo não cumprimento, eles vetam e torna Israel um Estado impune no concerto das nações, enquanto outros países são penalizados. Você vê o Iraque foi penalizado, a Líbia foi penalizado, né? Foram países destruídos. E Israel foi sequer penalizado para respeitar aquilo que a ONU já havia decidido. E nós estamos nos aproximando no final. Eu gostaria que você fizesse uma breve observação assim da situação na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é o que a gente chama de o maior presídio a céu aberto do mundo, porque existe uma população de mais de 1 milhão de pessoas, a maior densidade demográfica do mundo, sem aquele direito elementar de qualquer cidadão, que é o de ir e vir. Então Israel instaurou um cerco sobre a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é onde há o sentimento de maior resistência, onde há grupos que agem de maneira mais enfática contra a ocupação, mas eles vivem e sobrevivem numa profunda crise humanitária, sem remédio, sem alimentos, sem trabalho, sem condições de sobrevivência digna. E essa falta de condição de sobrevivência digna, ela existe exatamente pela ocupação e pelo cerco de Israel. Infelizmente, né? Vereador, suas considerações finais. Eu quero só entrar aqui, só para encerrar, uma citação do texto Gaza, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, quando Eduardo Galeano diz o seguinte: desde 1948, os palestinos vivem condenados à humilhação perpétua, não podem nem respirar sem permissão, perderam suas pátrias, suas terras, sua água, sua liberdade, tudo.
possa pensar de fato numa solução de paz, é necessário que a gente reconheça e lute pela afirmação desse direito fundamental, que é o princípio da autodeterminação dos povos, da soberania e da formação de um Estado palestino. Essa é uma causa da humanidade, é uma causa da paz. Uma causa pétrea seria, né? Sim, claro. Do ponto de vista do direito internacional, uma cláusula pétrea. Muito bem. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Marcos, muito obrigado pela entrevista e vamos torcer para que essa situação da Palestina nós ainda possamos ver um final feliz, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.